Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula de princípios de lógica de programação para vocês. A gente está aprendendo aí exclusivamente a criar algoritmos na forma de fluxograma e hoje a gente vai aprender a utilizar e a trabalhar com os operadores aritméticos básicos, ok? Vamos lá então. Os operadores aritméticos tomam valores numéricos, sejam eles literais ou variáveis, pessoal. Literais que eu falo, você pega e expõe eles lá ou cria variáveis e atribui valores a essas variáveis. Como seus operandos, né? Então ele toma eles como seus operandos e retorna um único valor numérico. Os operadores aritméticos padrões são o adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo, que é o resto da divisão, tá, gente? Ainda tem também aqui a potenciação, acabei esquecendo de colocar aqui ó, a potenciação, exponenciação, e a gente vai trabalhar com ele também. Seguinte, pessoal, vejam aqui o exemplo da estrutura de uma operação aritmética, né? Então, os operadores aritméticos eles tomam dois elementos, né, principais aí, para que haja o cálculo, né, haja a expressão, né, o cálculo aritmético nesse sentido aí. Então, nós temos aqui ó, o operando 1, certo? Que está do lado esquerdo, e o operando 2, que está do lado direito, ok? E o nosso operador aqui, ó, que é o sinal de adição aqui, ó, beleza? Então, nós temos aqui um número que está na sua esquerda, será somado com um número que está à sua direita, né? Resultado 5. Temos aqui a subtração também, ó, 5 menos 2, 3. 3 vezes, ó, o símbolo de asterisco aqui, viu, gente, em termos computacionais é o que representa aquele xizinho lá que vocês utilizam, né, na escrita para fazer a multiplicação, certo? Então, 3 vezes 5, 15. Temos aqui o 10, né, o barrinho aqui, ó, no computador, representa a divisão, então 10 dividido por 2, 5. E nós temos aqui, ó, esse chapeuzinho aqui que representa a potenciação, né? Então, 4 elevado ao quadrado, 16, ok? E o 5 aqui, gente, mod de 2, né? Ó, o que nós temos aqui? O mod, gente, é um operador que é o resto da divisão. Você tem o 5 dividido por 2, né? Dá 2 para cada um e sobra 1, tá? Que você não consegue dividir por 2, a menos que você rebente ele ali e crie números fracionados, tá? Então, quando a divisão tem que dar números inteiros, partes inteiras para cada um, tá? Se sobrar resto, é por meio desse operador aqui que a gente vai ter o resultado do resto da divisão. Beleza, pessoal? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é com a ordem de precedência dos operadores aritméticos, tá? Então, a ordem de precedência, gente, é a seguinte, tá? Primeiro você deve considerar o operador de potenciação, tá? Então, numa expressão matemática, você primeiro olha para o operador ali, se eles estiverem vários deles ali dentro de uma expressão, você olha primeiramente para o símbolo de potenciação, tá? E aí faz o cálculo dele para resolver os dos demais símbolos de operadores. Bom, em segundo lugar, né, na ordem vem a multiplicação, divisão e resto da divisão, né? Quem chegar primeiro, da esquerda para a direita, quem chegar primeiro é quem vai ser considerado. E por fim, nós temos a adição e a subtração, quem chegar primeiro também, tá? Não é o adição primeiro e subtração depois não, tá, gente? É quem chegar primeiro ali na ordem da esquerda para a direita. Aqui nós temos um exemplo, né, de ordem de precedência aqui, ó, tá? Nós temos um exemplo, né, de um cálculo, ó, 5, esse aqui operando 1, esse aqui operando 2, certo? Então, 5 mais 2 vezes 3, olha aí, pessoal. Então, a primeira olhada aqui, você pode entender que você tem que somar isso aqui primeiro, né? E depois a soma desse daqui multiplicar por 3, mas não é bem assim, tá? Existe uma ordem de precedência que a gente aprendeu isso na matemática. Então, primeiro você faz a multiplicação, tá? Aqui, ó, multiplicação vem primeiro em segundo lugar, tá? E depois a nossa adição em terceiro lugar. Então, primeiro resolve 2 vezes 3, certo? Que dá 6, ó. Tem até o exemplo aqui, ó, 2 vezes 3 que dá 6. E desce aqui o 5, aí 5 mais 6 dá 11, ok, pessoal? Se fosse o caso de ter que resolver primeiro a adição por algum
critério seu dentro da expressão, você pode isolar aqui o 5 com 2, certo? Dentro de parênteses. Você aprendeu isso na matemática, né? Você pode isolar os dois aqui. Depois, na hora de processar o cálculo, ele vai primeiro fazer a soma de 5 com 2, que dá 7, para depois esse 7 multiplicar por 3, que vai dar 21. Aqui nós temos o exemplo. Ó. Primeiro resolve-se a adição, certo? Porque está isolado, para depois resolver com os demais itens, né? No caso aqui só uma multiplicação por 3. Então 7 com 3 dá 21. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui uma expressão maior com praticamente todos eles, para vocês terem uma ideia da ordem de precedência, tá? Então nessa expressão aqui, sem parênteses, para isolar nenhum em especial, o que vai acontecer aqui? Ó? Olhando para a precedência que está aqui, eu repeti para poder mostrar para vocês. Primeiro, a exponenciação. A gente calcula da esquerda para a direita. Porém, se você analisar, ele está lá no fim. Mas não tem nada a ver. Ele está no fim, mas na ordem de precedência é ele que tem que ser resolvido primeiro. Então, aqui, ó, 3 elevado ao quadrado dá 9. Repete tudo. E aí a gente vai executando os próximos na ordem de precedência. Então, na ordem de precedência aqui, ó, quem chegou primeiro? O divisão aqui. Então, ele chegou primeiro. Ele é o segundo da vez aqui, ó, certo? Ele é o segundo, então a exponenciação já foi feita. Então, agora, de todos que estão aqui, ele chegou primeiro, então é ele que resolve primeiro. Não, temos uma multiplicação aqui, mas ele chegou primeiro da esquerda para a direita. Resolve, então, 8 dividido por 2, 4. Copia tudo novamente. E aí o módulo, né, ó, tem módulo e multiplicação. Os dois estão ali, ó, como segundos de vez. Porém, o módulo da esquerda para a direita chegou primeiro. Resolve, então, o resto da divisão de 4 por 3, dá 1 para cada um e sobra 1. Beleza? Copia tudo novamente. E agora sim, ó, nós temos aqui uma multiplicação, que é segundo de vez, e uma adição, que é terceiro. Então, quem vem primeiro? A multiplicação, obviamente. Tá? Então, resolve ela. 2 vezes 9, 18. E, por fim, nós temos aqui a subtração e a multiplicação. Então, ó, lembra que eu falei que não é adição primeiro, subtração depois. É quem chegar primeiro. Eles são a última consideração aqui, ó. Está em terceiro lugar, certo? Então, você está vendo os dois aqui. Quem chegou primeiro da esquerda para a direita? Temos aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. E, por fim, a gente soma 0 com 18, que dá 18. Ok, pessoal? Eu vou até copiar isso daqui, que a gente vai fazer isso aqui lá no programa, no fluxograma. Então vamos trabalhar com esses operadores aritméticos lá no fluxograma. Eu estou aqui com o meu programa Flowgorant, tá? Vou colocar ele aqui, deixa eu minimizar aqui. Estou aqui com o meu programa Flowgorant, aqui o visualizador de variáveis, que é mais um teste de mesa, né? E aqui o Flowgorant. Deixa eu dar um zoom aqui. Seguinte, pessoal, eu posso pegar simplesmente, ó, e fazer aqui no escrever, pedir para ele escrever, né, o cálculo. Então tá aqui, ó. Aquela expressão que a gente viu que deu 18 vai dar a mesma coisa aqui. Ele vai seguir a precedência de fazer a exponenciação primeiro, depois a divisão, depois o módulo, enfim, ele vai fazer toda a expressão e vai dar 18. Vou dar um OK aqui, tá? Seguinte, gente, eu pedi para ele escrever. Ele não vai simplesmente escrever do jeito que está aqui, tá? Como não está entre aspas, tá? Porque se tiver entre aspas, ó, isso aqui, para ele não entender isso como cálculo, e sim como texto, e simplesmente escrever ao pé da letra essa frase que está aqui, você tem que colocar entre aspas. Então, eu pedi para colocar entre aspas, se eu pedir para executar, ó, ele mostra exatamente isso aqui como texto. Mas, se você tirar a aspas, aí ele vai entender como expressão, né, como cálculo, e vai dar o resultado disso aí. Então, ó, escreva o resultado. Ele traz o resultado, e não o que está escrito lá, né, entre aspas. Beleza? Que não, a gente tirou da aspa, ele fez o cálculo. Ótimo, mas o que eu vou fazer aqui é aqueles cálculos básicos lá, né? Pedindo para o usuário digitar um determinado valor e por aí vai. A gente aprendeu a aula passada que a gente pode atribuir direto ou atribuir vindo direto do usuário. Então, eu vou deletar isso daqui. Vamos lá, gente. Ó, eu vou criar aqui 3 variáveis, tá? E, sugestivamente, eu vou chamar a primeira variável de operando 1, vírgula, aí operando 2, vírgula, e resultado. Tá? Então, tá aí o resultado. Vou colocar os 3 como real, né? Que eu posso ter divisões aí, casas decimais e por aí vai. Então, vou dar um OK aqui. Nós temos aí as 3 variáveis.
A gente pode declarar, atribuir valores a cada uma delas, né? Ó, operando 1, e aí dá um valor 10 aqui, por exemplo, ó, tá? E a gente pode atribuir novamente aqui um operando 2, a gente pode dar um valor como, por exemplo, 5 aqui, tá? Operando 2. E por fim, a gente pode colocar aqui, ó, no atribuição, certo? A gente pode colocar aqui o resultado recebe o valor que está contido na variável operando 1 mais, por exemplo, se a gente quer fazer uma soma, né? Operando 1 mais operando 2. Dá um ok aqui, o que nós vamos ter aqui, né? Ó, ele vai calcular isso aqui, ele mostra aqui, tá? Eu não estou pedindo para escrever, mas ele mostra aqui no visualizador de variáveis, ó. Se eu colocar aqui passo a passo, ó, ele está aqui, ele leu, saiu do principal, criou as 3 variáveis com valores indefinidos. Operador 1 recebeu 10, podemos observar aqui. Operador 2 recebeu 5. E agora o resultado vai receber o cálculo de operador 1 mais operador 2. Ó. Então, beleza, tá 15 ali, tá? Se você quiser escrever isso na tela, você vem aqui em escrever. Então, vamos lá, ó. Entre aspas, o resultado da soma é, 2 pontos, fecha aspas, e a gente concatena essa frase, né, ó, com E comercial assim, você junta o que está nessa frase com o valor que está guardado dentro da variável resultado, tá? Então ele vai escrever bonitinho o resultado da soma é. Então vou dar um executar aqui, ele vai passar por todas as variáveis, vai atribuir valores e vai dar lá, o resultado é 15. Mas aqui os valores são fixos, né? Eu vou apagar aqui, ó, tá? Vou apagar aqui e vou colocar que esses valores têm que ser digitados pelo usuário. Então eu vou utilizar aqui o símbolo de ler, que é igual aqui, né? Mas ele está em azulzinho para dizer que ele também pode ser a entrada de dados, né? Como ele também faz a função da saída de dados. Então, entrada de dados que o usuário, pelo teclado, manda para o programa. Então, ele representa isso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, tudo que eu digitar vai ser armazenado em operando 1, ok? Dá um ok aqui. E ele vai digitar. Eu vou colocar uma frase antes, né, para ele digite o valor 1. Então, ó, entre aspas, digite o valor 1, fecha aspas, ok? E aí ele vai digitar isso aqui. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V, digite o valor 2, certo? Vou dar um ok aqui e ler o valor 1. Eu não coloquei aqui ler o valor 2, ó. Então, digite o valor 2, eu vou colocar aqui operando 2. Prontinho, ó. Então ele vai falar, digite valor 1, você guarda, então o que você digitar vai ser guardado em valor 1, digite valor 2 e o que você digitar vai ser guardado em operando 2, certo? E aqui a gente vai somar, aqui ó, resultado é a soma de operando 1 mais operando 2 e aqui ele vai colocar o resultado. Se a gente executar isso aqui, ele vai colocar lá, ó, digite o valor 1, né? Ó, ele está aqui no passo a passo. Então eu vou colocar aqui, ó, 10. Então, ok, olha lá, ele fala, digite o valor 2, aí eu coloco aqui o 2. E aí ele coloca que o resultado da soma é 2. E assim vai, né, gente? Você pode, então, fazer os operandos, ele guardar novos valores, fazer novos cálculos e por aí vai, tá? Eu só vou fazer aqui, ó, bom, tem a divisão, subtração, que vocês já conhecem bem. Eu só vou fazer aqui o resto da divisão, tá? Então, eu vou colocar aqui que o cálculo do resultado é, na verdade, o mod, certo? Então, ele vai fazer o resto ele vai mostrar como resultado o resto da divisão desse operador, desse operando por esse operando aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui a frase, obviamente, aqui, ó, o resto da divisão é resultado. Então, beleza, ó, o que vai acontecer aqui? Se você executar, ele vai falar, digite valor 1, 5.
digite o valor 2. 2. E aí, no que você aceitar aqui, ele simplesmente vai falar, o resto da divisão é 1, ou seja, e ele me mostra 1 como sendo o resto da divisão. Beleza? Show de bola, pessoal. Eu vou apagar aqui tudo agora, tá? Vocês já entenderam como fazer. Eu vou apagar tudo aqui agora. E eu vou demonstrar que ele faz as expressões normalmente, tá? Eu vou colocar direto aqui só o escrever, tá? Só o escrever, para colocar essa expressão aqui, ó. Vamos copiar aqui. Opa. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, todo esse cálculo aqui, tá? Dando um OK aqui, o que nós temos? Ó, escrever, ele vai simplesmente executar tudo e mostrar o valor 18 como sendo o resultado dessa expressão aqui. Lógico que ele vai considerar aqui a ordem de precedência, certo? Então, ó, se eu executar aqui, ele me mostra o 18. Então, basicamente, é normal como qualquer cálculo matemático que vocês vão fazer aí no caderno, por exemplo, tá? Valeu, gente. Obrigado. Esse foi a aula de operadores aritméticos. Se gostou, dá um like, se inscreve aí no canal. Obrigado, gente, e até a próxima aula. Valeu!